Então, vou falar sobre o fenómeno das lentes gravitacionais, que é um fenómeno que está agora também com grande atualidade, porque se celebra, como ouvimos, os 100 anos de uma experiência que serviu na altura para testar a teoria da relatividade geral, que era uma teoria nova naquela época e bastante revolucionária, e precisava então de um teste observacional. E só experimentar. E pronto. Vou começar então. Portanto, vamos falar sobre o fenómeno das lentes gravitacionais, que é o efeito da deflexão da luz por um campo gravitacional, um campo gravítico, e há vários tipos de lentes gravitacionais em diferentes escalas do universo. E é sobre isso que vamos falar daqui a pouco. E a atualidade, agora esta relação que podemos fazer com os 100 anos, é que em 1919, portanto exatamente há 100 anos, houve a primeira observação deste fenómeno, de uma maneira ainda muito simples, de uma forma simplificada deste fenómeno, e que serviu para testar a teoria da relatividade geral, como disse. Entretanto, houve muitos desenvolvimentos na teoria, tanto na parte da teoria e na compreensão do que era esse fenómeno, como nas observações que foram feitas. E este ano, podemos fazer este paralelismo porque agora está em preparação esta missão espacial da ESA, a missão Euclide, cujo método técnico que vai utilizar é exatamente as observações das lentes gravitacionais e, mais uma vez, também, entre outros objetivos, também para testar novamente a relatividade geral. Porque como vamos ver mais à frente, há novamente a possibilidade de poder haver da teoria da gravitação não ser totalmente descrita pela relatividade geral, portanto é uma hipótese, e é preciso testá-la novamente de uma maneira diferente do que foi feito há 100 anos atrás, naturalmente. Portanto, eu vou separar aqui em três partes principais: a exposição de 1919, depois o fenómeno das lentes gravitacionais e, finalmente, o que estamos a fazer hoje nesta missão espacial Euclide. Então, esta expedição, 1919, foi muito interessante e importante também na história da ciência. E tirei aqui esta é uma página do artigo que foi publicado depois dessas observações, portanto, o artigo de 1919, e que na altura diz, na sua introdução, que é necessário, quer-se descobrir qual é o efeito que um campo gravitacional produz na trajetória da luz. Portanto, qualquer objeto astrofísico emite a sua luz e ela na altura não sabia ainda, vai ou não ser afetada pelo campo gravitacional. E, portanto, no próprio artigo dá três hipóteses. Uma hipótese era não ser influenciada de todo, não é? Portanto, se pensarmos que só corpos com massa é que seriam afetados pela gravidade, então não deveria haver nenhum efeito, ou seja, a luz emitida por um objeto distante continuava na sua trajetória até nós sem sofrer nenhuma interferência. Mas havia também uma segunda hipótese, que é haver uma alteração da sua trajetória, e isto mesmo já em teoria newtoniana, portanto, mesmo já em física clássica, sem pensar em efeitos da relatividade geral, já se pensava que poderia haver uma alteração na trajetória, ou seja, que não era preciso só corpos com massa serem afetados, não seriam os únicos a serem afetados. Isto porque podia-se fazer um cálculo e uma analogia com o fenómeno da refração. Portanto, no fenómeno da refração nós temos, quando a luz atravessa um outro meio diferente, a velocidade da luz é diferente do que no ar e do que no vácuo. E isso faz com que possa haver uma alteração. E nós vemos, isto é uma coisa que se pode ver, não é? Se tivermos um objeto dentro da água e observarmos, a um certo ângulo, consegue-se ver assim uma descontinuidade. Portanto, isto representa a trajetória da luz a ter sido alterada. Pronto, e então, calculando, na altura, podia-se fazer esse cálculo e ver qual era o ângulo de desvio previsto para esse efeito. Pronto, entretanto, havia uma terceira hipótese, que era a que se queria testar naquela exposição, vou tentar ser breve, que é que se a teoria que descreve a gravidade for a teoria da relatividade geral, como era proposta na altura, a interpretação do que é um fenómeno gravítico é completamente diferente. Como é conhecido, é um fenómeno que surge pela curvatura do espaço, e portanto o espaço é interpretado como sendo curvo,
E isso, a própria geometria faz com que qualquer trajetória que passe lá, quer de luz, quer de corpos com massa, vá acompanhar aquela geometria, aquela curvatura. E, portanto, naturalmente, aparece logo uma deflexão, de forma simples. E o que é interessante é que o cálculo do ângulo de deflexão dá um valor diferente do que na teoria newtoniana. Portanto, é muito interessante quando temos duas teorias alternativas e ambas dão previsões com valores diferentes. Então, ao medir, podemos descobrir qual delas está correta. Então, o que é que se quis medir exatamente? Quis-se medir como é que se podia arranjar uma maneira de medir uma deflexão da luz. E o que pensaram foi ver o que é que acontece à luz de uma estrela que está por trás do Sol, e a estrela emite luz na nossa direção, passa junto ao Sol e vai ou não ser defletida pela gravidade do Sol. Pronto, a dificuldade é como é que se pode fazer uma observação de uma estrela que está atrás do Sol, não é? E aí veio a ideia de usar um eclipse, daí ter sido usado o eclipse para essa experiência. Ou seja, podemos ver aqui, se tivermos uma estrela aqui que emite na nossa direção, se o Sol não estiver numa altura do ano em que o Sol não está naquela posição, esta vai ser a trajetória da luz. Portanto, entre todas as outras que a luz emite, para todas as direções, a que vem na direção direta da Terra é a que vai ser a que nos chega. Numa altura em que o Sol está lá, durante o dia, por exemplo, em que está o Sol, essa luz já não vai passar e vai ser uma outra trajetória que foi noutra direção, que vai ser defletida e chegar à Terra. Okay? Portanto, isso, do ponto de vista do observador, ao ver a luz chegar de outra direção, vai projetar para trás e imagina que a estrela está naquela posição. Portanto, há uma posição aparente que é diferente da posição real quando está lá o campo gravítico, neste caso o Sol. Portanto, este é o efeito que se queria procurar. E, portanto, foi-se fazer uma observação quando estava o Sol e depois, mais tarde, fez também a observação quando não estava o Sol e comparou-se a diferença entre as posições das estrelas. E, portanto, vê-se uma coisa deste género. Cada uma destas estrelas está numa posição ligeiramente diferente quando está o Sol e quando não está o Sol. E depois o que se quer fazer é medir qual é esse ângulo, qual é essa variação. Pronto, então, foi-se procurar na altura um eclipse. Havia um eclipse na altura, em 1919, que passava aqui nesta trajetória entre o Brasil e a África, e foi feita então uma expedição para observar, para fazer essas medições, e tem o interesse também ter sido, como era um território português, a Ilha de Príncipe, não é? Em São Tomé e Príncipe, esta expedição, onde ia o Eddington, entre outros astrónomos, portanto era o mais conhecido. Eles pediram a ajuda do Observatório Astronómico de Lisboa e foi o próprio observatório que andou à procura de qual seria o melhor sítio e encontrou o contacto dessa roça Sondi, onde fazer a observação. E eles depois pararam cá, vieram de barco, pararam em Lisboa, foram visitar o observatório. Temos ainda hoje no livro de visitas aqui a assinatura do Eddington e dos outros membros da expedição. E depois também no final eles ofereceram até algumas das imagens que estão ainda hoje no arquivo do Observatório Astronómico de Lisboa. E então, os resultados foi que realmente conseguiram medir uma deflexão, está aqui representada neste diagrama. Neste diagrama podemos ver aqui a posição com e sem o Sol, portanto cada uma das estrelas que está neste campo está ou mais próxima ou mais afastada, e viu-se que realmente a luz era efetivamente desviada por ação do campo gravítico. E temos aqui um gráfico com os resultados, isto aqui que representa em função da separação da estrela ao Sol. Quanto mais próximo está do Sol, que é aqui este lado direito, maior o deslocamento entre as duas posições da estrela. Okay? E, portanto, com estes valores conseguiram chegar a este valor, que é cerca de 2 segundos de arco, ou seja, a diferença angular entre as duas posições da estrela, e isso está muito mais próximo da previsão da teoria de Einstein, da relatividade geral, que era 1,75, do que a teoria de Newton, que era 0,87. E, portanto, é considerada a confirmação da teoria da relatividade geral. E pronto, na altura parece que foi um tema muito falado, apareceu nos jornais. Encontrei esta notícia do New York Times em que diz: a teoria de Einstein triunfa, as estrelas não estão onde se pensava, mas ninguém precisa se preocupar. Se alarmar com isso. E portanto foi um resultado de um grande impacto. E como vimos então, este ano celebra-se os 100 anos e vai haver então vários eventos na Ilha de Príncipe,
com os vários parceiros do evento. Portanto, pus aqui este slide para mostrar aqui o Observatório do Lago Alqueva com um dos parceiros. Isto também é o calendário dos vários eventos que vai haver nessa altura, nos quais também vem este. Também está no site lá do... Embora tudo o resto sejam coisas na Ilha de Príncipe, temos este aqui à parte. Pronto, então vamos passar então agora à parte das lentes gravitacionais. Vamos ver um pouco mais sobre o que é este fenómeno das lentes gravitacionais. Portanto, nós vimos já, portanto, que é o efeito de uma deflexão da luz para um campo gravitacional. Portanto, vimos um caso muito simples, que é o caso de que uma estrela, a sua luz passa junto a outra estrela, que é o Sol, e sofre essa deflexão. Mas há outros casos, como vamos ver a seguir, e algumas propriedades gerais interessantes. É, por exemplo, se compararmos aqui com o que acontece numa lente convexa. Numa lente convexa temos as imagens a focarem para um ponto focal, não é? Forma-se uma imagem, um ponto. Enquanto, por exemplo, numa lente gravitacional isso não acontece, porque aqui, como se compreende facilmente, quanto mais próximo está a trajetória luminosa do centro de gravitação, do campo gravítico, não é? Da massa, quanto mais próximo está do Sol, maior é o desvio que vai sofrer. E as que passam mais longe são menos afetadas. Não é? E, portanto, os que passam mais perto têm um desvio maior, os que passam mais longe têm um desvio menor, e, portanto, não vão todas produzir um foco no mesmo ponto. Okay, e há outras propriedades importantes, como não haver alteração de frequência da luz que é emitida enquanto sofre esse fenómeno. Portanto, o caso que vimos era o caso mais simples. É termos uma fonte pontual, uma estrela, que é defletida por uma lente esférica. Pronto, mas há muitos outros tipos, é isso que vou tentar mostrar brevemente, os vários tipos que existem. Portanto, depende muito do alinhamento. Portanto, se nós estivermos a olhar para um objeto astrofísico que faz de lente e por trás temos o outro que envia a luz, portanto, que é a fonte, se houver um alinhamento perfeito, o efeito vai ser muito mais forte do que se estiver mais deslocado, não é? Como se compreende. E é o que isto mostra aqui. Portanto, esse alinhamento mais próximo chamam-se efeitos strong lensing, portanto, efeitos fortes, e no outro efeitos fracos. Pronto, dentro de cada efeito também há muitas diferenças conforme o tipo de objetos. Se for um objeto, se o objeto astrofísico que faz de lente for muito simétrico, se for esférico, se for elíptico, se tiver muita subestrutura por dentro, muito fragmentado, vai dar efeitos completamente diferentes. Portanto, em geral, os efeitos vão ser do género alteração da posição da imagem que se forma, como vimos. Podem também formar-se imagens múltiplas. Portanto, uma mesma estrela, por exemplo, pode ser defletida por caminhos diferentes à volta da lente e ser vista em direções diferentes. E, portanto, parece que está-se mesmo a ver várias imagens do mesmo objeto. Se a fonte de luz for um objeto que é muito extenso, não é muito compacto, não é como uma estrela, então vai haver uma deflexão diferencial em cada uma ao longo da sua extensão, o que faz com que haja uma distorção da forma. Não é? E há também uma magnificação vai haver também um aumento do fluxo. Okay? Portanto, neste diagrama podemos ver alguns efeitos interessantes e podemos relacionar com o que acontece, com o que nós conhecemos, por exemplo, numa superfície de água. Numa piscina, todos já vimos assim efeitos de luz deste género. Mas isto é o mesmo que acontece aqui. Portanto, nós podemos calcular, a partir da distribuição de matéria na lente, portanto, ainda não diz exatamente o que é o lente, mas vamos ver qualquer tipo de objeto astrofísico pode funcionar como lente. Sabendo a distribuição de matéria, podemos calcular onde é que estão as linhas de máxima amplificação do fluxo. E, portanto, quando temos um objeto que está geometricamente numa posição sobre uma dessas linhas, que é o que está representado aqui, por exemplo, ou aqui é uma lente que tem uma forma complexa que faz com que a forma dessas linhas de magnificação é assim. E então, se a fonte estiver exatamente nesta direção, vai ter uma distorção muito grande e vai ter um grande aumento de fluxo e vai produzir, por exemplo, isto. O que se vê aqui é o que nós vamos ver mesmo na imagem. Vamos ver, em vez de ver um objeto, neste caso vamos ver 3 e altamente distorcidos. E tudo o que está nestas linhas vai ter uma amplificação da sua magnitude, do seu fluxo, que é o mesmo que acontece aqui. Portanto, isto são as linhas, na prática, numa superfície de água, para um efeito de lente óptica, por mudança também de refração, temos linhas também desse género. E por isso é que é muito mais luminoso aqueles pontos da água do que os outros. Pronto, então este efeito é importante e tem sido muito usado em astrofísica porque permite, uma vez sabendo, portanto este diagrama mostra aqui, temos um objeto na fonte que depois emite a sua radiação, passa pela lente
sofre um ângulo de deflexão e, portanto, medindo a posição onde estão todas as imagens múltiplas que apareçam, medindo o fluxo das várias imagens também e conhecendo a distância do observador até à lente e também da lente até à fonte. Portanto, tudo isto são coisas que se podem medir nas imagens astrofísicas. Vai-se conseguir descobrir toda a estrutura do campo gravítico que está a provocar aquele efeito. E pode-se fazer os modelos para isso e descobrir, por exemplo, a massa total do objeto. Portanto, é uma maneira, das maneiras mais usadas para descobrir a massa de uma galáxia, a massa de um cluster de galáxias, portanto, um enxame de galáxias, medindo as suas, quando acontece ele ter uma estrutura de lentes gravitacionais. Pronto. E é também uma maneira para testar a gravidade, é isso que é importante, que foi usado na altura e que vai ser usado também no Euclide, porque estamos a fazer um modelo para o campo gravítico daquela estrutura e podemos ver quais são as propriedades da gravidade nessas escalas. Pronto, agora, será que há muitos objetos deste género no universo? E é possível detectá-los, medir as suas propriedades, de acordo com o que falei? Sim, a resposta é que sim, isto existe em todas as escalas do universo, em todos os objetos astrofísicos, desde as estrelas, que temos uma escala em que vemos tamanhos e massas dos vários objetos, estrelas, galáxias, enxames de galáxias e a estrutura da grande escala do universo. Cada um destes objetos astrofísicos existem sistemas de lentes gravitacionais, como vamos ver mais à frente. Ok? Pronto. Aqui, um pequeno parênteses, só para relembrarmos o que é que são estas estruturas, caso alguém não esteja bem familiarizado com estas estruturas. Nós, quando olhamos para uma imagem do céu, como vamos ver daqui a pouco, pronto, neste caso com um telescópio mais potente, se calhar, portanto, podemos ver vê-se todo o tipo de objetos, todos projetados no céu, não é? E não se distingue bem os diferentes tamanhos e as diferentes escalas. Portanto, nós vemos estrelas, podemos ver galáxias, podemos ver todo o tipo de objetos projetados na mesma imagem, não é? Mas na realidade eles são objetos aqui de tamanhos completamente diferentes e estão a distâncias completamente diferentes uns dos outros. Portanto, é mais fácil, objetos como estrelas, galáxias, enxames de galáxias, etc. Portanto, rapidamente, como é bem conhecido, não é? Só para pôr aqui em perspectiva estes objetos que estamos a falar, nós temos aqui o Sistema Solar. O Sistema Solar é uma ínfima parte aqui da nossa região das estrelas próximas, portanto, aquelas estrelas conhecidas, que conhecemos os nomes, por sua vez, se vão estendendo até, digamos, aos confins da galáxia. A galáxia, por sua vez, é um objeto pequeno, não é? Embora seja tão grande para nós, no meio de um grande espaço vazio até chegar, temos aqui um zoom, está aqui a galáxia, no meio de outras galáxias do grupo local. E, portanto, temos esta estrutura na escala do grupo local. Por sua vez, as várias galáxias estão dispostas de maneira em que, se formos para uma escala ainda maior, vamos ver várias galáxias a começarem-se a aproximar. Algumas delas estão mesmo gravitacionalmente ligadas umas com as outras, num enxame de galáxias. E se formos a uma escala ainda maior, vamos ver que a distribuição das galáxias não está de forma aleatória no universo, mas segue certos filamentos, posta numa forma assim de rede ou de filamentos, não são uma distribuição aleatória. E já hoje em dia já é observado isso até grandes distâncias e vê-se esta estrutura, isto é que se chama a estrutura de grande escala do universo, vamos falar também, e essa estrutura de grande escala, um ponto importante é que a matéria visível, que em grandes distâncias já não são só as galáxias, mas estão dispostas nestes filamentos, estes filamentos também se mantêm coesos porque estão sobre uma estrutura subjacente de matéria escura. Portanto, isto aqui é também a famosa matéria escura. A matéria escura forma uma estrutura de grande escala, que não se vê, mas sobre a qual estão as outras estruturas que se vêem. Portanto, um género de esqueleto, podemos chamar de um esqueleto do universo. E então já estão também a ver que as lentes gravitacionais vai ser uma boa maneira de estudar, de conseguir ver onde é que está a matéria escura, porque, embora não se veja, vai criar um efeito gravítico sobre qualquer luz que a atravesse. Ok? Pronto, então é isto que vemos, não é? Quando olhamos para uma imagem. E neste caso é uma imagem, talvez se surpreenda, é uma imagem numa área pequena. É uma imagem só, isto aqui é à escala para se ver o tamanho da Lua. Portanto, numa dimensão apenas mais ou menos 4 vezes o tamanho da Lua cheia, já se vê todos estes objetos quando se observa suficientemente profundo. Pronto, então vamos ver agora. Temos tempo. Vamos ver agora alguns tipos de lentes gravitacionais para verem o que é que são estas imagens. Portanto, começamos aqui com esta escala das galáxias. Portanto, nas galáxias existem várias possibilidades para haver lentes gravitacionais e vários sistemas já identificados. Por exemplo, temos
este caso aqui, ou este. Portanto, estes casos são casos em que temos um quasar, portanto, uma galáxia muito distante, e a sua luz, que está alinhada com uma galáxia mais próxima. E a galáxia mais próxima faz de lente sobre o quasar. E faz com que apareçam imagens múltiplas do quasar. Aqui aparecem 2 imagens do mesmo quasar, e aqui 4 imagens. Portanto, existe aqui até postas de uma forma simétrica, mas isto é conhecido como a cruz de Einstein. E temos também outra possibilidade, que é quando há um alinhamento perfeito e a própria lente tem uma simetria mais esférica, consegue-se fazer, em vez de termos 4 imagens, temos um número quase infinito de imagens a toda a volta, que se unem formando um anel. E, portanto, pode-se mesmo observar alguns sistemas com este anel à volta, e, portanto, este anel, na realidade, é uma só galáxia que se vê a toda a volta. Não é? Isto chama-se o anel de Einstein. Agora, se formos para a escala das estrelas, também é interessante, porque nas estrelas também existe o mesmo fenómeno, mas numa escala muito mais pequena. Temos uma estrela e outra estrela em frente, e uma faz lente sobre a outra. Aqui, como as distâncias são muito mais pequenas, já não se consegue bem ver a separação. A separação é tão próxima que não há resolução para medir, por isso chama-se um efeito de microlente. Mas é interessante usar o efeito de aumento de fluxo quando passa naquelas linhas de aumento de amplificação, aquelas linhas cáusticas. E isto é um dos métodos usados para detectar planetas extrasolares. Portanto, nós temos temos uma estrela com um planeta à sua volta, por exemplo. Aqui podemos ver diferentes fases da sua órbita. E à medida que o planeta vai cruzar as tais linhas de amplificação, vai dar um sinal. Portanto, quando a estrela passa nessa linha criada pela lente da outra estrela mais próxima, há um aumento de fluxo, é o que isto representa. Portanto, esse sistema foi observado durante meses. E viu-se numa altura, passou naquela zona e houve um grande aumento de fluxo. E por sua vez, esse aumento de fluxo tinha um outro pequeno aumento, um outro pequeno pico aqui, que é o planeta. E, portanto, quer a estrela, quer o planeta, estão a passar, a fazer um aumento da intensidade. E é uma maneira indireta de ver que há ali um planeta. Okay, agora, na escala dos enxames de galáxias, tem efeitos muito interessantes, tem efeitos mais complexos. Porquê? Porque temos uma lente muito complexa, uma lente com muita estrutura. Já não é uma só galáxia, mas parecem fragmentos, são várias galáxias que estão naquele enxame. E então tudo isto, ao receber a luz de galáxias que estão por trás, vai fazer fenómenos muito mais complexos. Vai fazer fenómenos, por exemplo, dos arcos gigantes. Portanto, nós temos aqui o centro da lente e por trás várias galáxias. E as galáxias que estão naquele alinhamento com o enxame vão ficar com esta forma. Portanto, cada uma destas linhas é uma só galáxia que sofre uma distorção tão grande que se vê como um arco gigante. E vemos também aqui um alinhamento, há uma tendência para estar tudo alinhado assim tangencialmente. E pronto, temos este sistema aqui, que também é conhecido. Pode parecer uma cara, que costuma-se dizer que é o gato da história da Alice no País das Maravilhas. Tem também o mesmo tipo assim, de sorriso e de olhos. Aqui é uma conjunção de várias coisas. Foi preciso haver, por um lado, uma galáxia numa direção tal que ia ter um arco gigante que parece um sorriso, e depois, ao mesmo tempo, as outras galáxias que fizeram um anel de Einstein, aqui parcial, que faz a cara, e depois o próprio cluster tem duas grandes galáxias no meio que fazem aparecer os olhos. Outro sistema também muito conhecido, chamado Cluster Bullet Cluster, também foi muito importante, foi descoberto em 2006, enquanto se observa o cluster, portanto o enxame de galáxias, tem esta forma assim, e depois consegue-se medir através do raio-x. O raio-x mede a radiação que foi emitida pelo gás que existe. Portanto, um cluster, em princípio, é feito por um conjunto de galáxias e depois muito gás quente no meio das galáxias. E o gás emite, e consegue-se ver que emitiu nesta zona do enxame. Mas depois, quando se faz o estudo das lentes gravitacionais para ver onde é que está a distribuição de matéria da lente, do enxame, viu-se que estava aqui, nestas zonas azuis. Portanto, havia 2 núcleos de matéria e numa posição diferente do gás. Ou seja, o gás, que em certa altura se pensava, já há muito tempo atrás, que era a parte dominante, a parte mais pesada, digamos, mais massa, a parte com mais massa do enxame de galáxias, viu-se que não é, na realidade não é, porque o centro de deflexão, o centro do poço do campo gravitacional está diferente. Pronto, isto é uma das provas
da existência de matéria escura. Portanto, a ideia aqui, rapidamente, é que temos uma colisão de dois enxames de galáxias, por isso é que temos aqui dois centros. Há uma colisão dos dois, cada um traz o seu gás e as suas galáxias, e quando atravessam, quando chocam um contra o outro, a parte do gás cria um choque e fica no meio, enquanto que o resto da matéria avança. Então ficamos com o gás separado do resto da matéria, e essa matéria que não sofreu esse choque é a matéria escura. Portanto, isto é mais uma das evidências. Há muitas evidências da existência de matéria escura em várias escalas. E, finalmente, o último caso é aqui o da estrutura de grande escala. Portanto, a Large Scale Structure, portanto, estrutura de grande escala do universo, que é que vai interessar para a missão Euclide. Portanto, isto aqui, vou-vos falar de seguida. Portanto, o que é este efeito? Este efeito é um bocado diferente dos outros porque não temos uma lente bem definida, única, não temos um objeto compacto a fazer de lente. Temos toda a estrutura de grande escala do universo, portanto, todo aquele esqueleto do universo de matéria escura que vos falei há pouco, que está por todo o lado, e, portanto, vai afetar todas as galáxias que existam. E, portanto, na realidade, quando nós observamos suficientemente longe, todas as galáxias que se veem sofrem o efeito de lentes gravitacionais. Nunca se vê uma imagem tal e qual como ela seria na origem. Tudo já está com a influência das lentes gravitacionais, porque qualquer galáxia está a atravessar toda a estrutura de matéria escura. E, portanto, este é que é o efeito que foi descoberto, foi medido, observado pela primeira vez no ano 2000, foi bastante conhecido, saiu também em jornais de todo o mundo, incluindo em Portugal. Portanto, tenho aqui este recorte do Jornal Público, guardei desde essa altura, e é então o que está na base da missão espacial Euclide. Vou falar agora na última parte, nos últimos minutos. Portanto, esta missão que vai novamente testar a relatividade geral, agora 100 anos mais tarde, e de uma maneira completamente diferente. Agora já estão a perceber melhor o que é esta imagem, caso tenham visto no site, no anúncio. Portanto, isto é o satélite Euclide, que vai observar o universo, que é visto através de uma grande estrutura de matéria escura. Portanto, tudo é visto através de matéria escura, que é o que está aqui representado por estas cores. E pronto. E depois vai fazer um mapeamento do céu, que é feito, isto aqui representa, isto não representa nenhum objeto astrofísico que esteja ali atrás, mas representa, isto é um mapa do céu completo e mostra, estas cores mostram os vários campos que vão ser observados pelo Euclide. E, portanto, este desenho aqui, o planeamento das outras observações que a missão vai fazer durante os seus 6 anos de voo, está a ser feito pela nossa equipa em Portugal. Portanto, uma das contribuições de Portugal para esta missão internacional é desenhar aqui, otimizar a maneira como o satélite vai fazer as observações. Portanto, então, rapidamente, o mais importante, a mensagem principal que vos posso dizer aqui é qual é o objetivo desta missão. Portanto, isto é uma missão que vai ser lançada em 2022, está a ser preparada já há bastante tempo. Um dos seus objetivos é fazer um mapeamento dessa estrutura, portanto, ver mesmo como é que é o tal esqueleto do universo, como é que é a estrutura de matéria escura em grande escala, portanto, porque até agora só foi observado em áreas pequenas. E, por outro lado, vai testar a relatividade geral. Pronto, vai testar a relatividade geral, pronto, sem entrar em muitos detalhes. Há pouco, não sei se talvez tenham visto, quando vimos a experiência do Eddington, a relatividade geral, eu disse que dava um desvio 2 vezes maior do que a teoria newtoniana. Isso tem a ver com o facto da relatividade geral introduzir 2 potenciais gravitacionais em vez de 1. Isso tem a ver com a curvatura do espaço. Okay? Mas por causa disso, há uma coisa muito importante. Há bocado também vos disse que era importante as duas teorias darem previsões diferentes, porque assim pode-se medir e ver qual delas está certa. Aqui também a relatividade geral introduziu essa ideia de haver 2 potenciais, mas diz que os 2 têm o mesmo valor, a mesma amplitude. Okay? Pronto, então pode haver outras teorias semelhantes à relatividade geral, que também introduzem 2 potenciais, também tem a ver com a curvatura do espaço, mas que sejam diferentes da relatividade geral e nas quais os 2 potenciais não sejam iguais. Então vamos poder medir pela primeira vez esses potenciais e ver se realmente são iguais ou não e testar a relatividade geral agora de uma maneira diferente, usando as grandes escalas do universo. Ok, então o que é que a missão vai fazer? Portanto, o satélite vai ser enviado, portanto, um telescópio espacial vai ser enviado para este ponto de Lagrange L2, portanto, um sítio bastante longe, está para lá da Lua. Aqui temos a Terra, a órbita da Lua e o sítio onde vai estar o telescópio, e vai fazer o mapa da tal estrutura de matéria escura, e vai também fazer o mapa da distribuição de galáxias, que é o tal mapa que nós estamos a preparar. Portanto, aqui mostra, cada cor representa uma época de observação, e portanto isto quer dizer que, segundo o nosso trabalho, o nosso software, a solução ótima é esta que começa aqui nestas zonas cor-de-rosa,
passa para o azul, para o verde, etc. Portanto, estamos a fazer este planeamento assim. Isto aqui é para vos mostrar que até agora o que é conhecido do tal esqueleto do universo são regiões assim deste tamanho, estes quadrados, os pequenos quadrados estão aqui, é onde foi medido, em alguns destes quadrados, e portanto vai ser um grande passo em frente conseguir-me observar aqui no céu quase todo. Só não vai observar nesta zona que é a nossa própria Via Láctea, que vai bloquear, não vai ser possível observar na direção da Via Láctea, porque bloqueia as galáxias distantes. Pronto, então, estas observações. Temos um telescópio com 1,2 metros de diâmetro e vai fazer imagens no visível e no infravermelho próximo e vai fazer também espectroscopia, que são os instrumentos a serem preparados pelas equipas. E depois, vamos lá então fazer, portanto vou-vos só dizer agora aqui rapidamente nos últimos slides, em primeiro lugar, porque é que é importante testar a relatividade geral novamente, se já tinha sido testado há 100 anos atrás, e nessas escalas grandes. E a razão principal é este resultado. Portanto, assim como naquela altura havia uma teoria revolucionária que foi preciso testar, agora houve também umas observações revolucionárias, com as observações das supernovas, de 1998, que deram depois, mais recentemente, um prémio Nobel à equipa. Pronto. Posso dizer que aqui o Nelson também participou nestas observações, não foi? Na altura, como estudante. E então, essas observações o que é que mostraram? Conseguiu-se medir a distância até supernovas, portanto, um tipo de estrelas distantes, portanto, a supernova, portanto, depois de uma explosão da estrela, e permite medir a distância até outras galáxias, porque se consegue mesmo ver a estrela nessas galáxias. E descobriu-se que a distância era maior do que se previa. E a explicação que se dá para isso é que o universo começou a acelerar. Portanto, o universo, desde o Big Bang, estava a expandir, mas vai expandindo de uma forma que cada vez vai travando mais, cada vez vai expandindo menos. Acontecia isso até certa altura, e depois a partir de certa altura recomeçou a acelerar. E isso é um grande mistério, porque se temos um sistema isolado que vai travando, como é que consegue começar a acelerar outra vez? Precisa ter alguma nova fonte de energia para o acelerar. E, portanto, ou há uma nova fonte de energia que não se conhece, a que se chama a energia escura, ou então é porque a própria gravitação, nas escalas muito grandes, quando o universo atinge um certo tamanho, tem essa propriedade de começar a ser repulsiva em vez de atrativa. Também poderia dar-se o caso de ser assim. Portanto, temos duas hipóteses completamente diferentes. Ou existe uma energia escura, ou existe um comportamento gravítico diferente. E é isso que vamos querer descobrir, qual das hipóteses é verdadeira. E esta missão, Euclide, tem esse objetivo e por isso vai querer testar a relatividade geral outra vez. E, portanto, como é que vai fazer isso? É o que eu vos disse há pouco. Temos galáxias, vamos ter que observar muitas galáxias. Na realidade, vamos observar 2.000 milhões de galáxias neste céu todo. E para cada uma dessas galáxias vai-se ver qual é a sua deflexão ao atravessar toda a estrutura de matéria escura. Ok? Pronto, agora podem perguntar como é que se descobre a deflexão, como é que se descobre a distorção que a galáxia vai ter, se não sabemos. Lembram-se na experiência de Eddington, nós podíamos observar a posição da estrela durante o eclipse do Sol e a posição da estrela sem o Sol, e vimos a diferença entre as duas. Aqui não vamos poder observar quando está a matéria escura e quando não está a matéria escura, não é? Não vamos poder retirar a matéria escura do caminho. E, portanto, não vamos poder comparar a forma medida distorcida com a forma original não distorcida. E como é que isso se faz? Portanto, o que se vai fazer é que vamos ver se há uma distorção, um efeito semelhante em todas as galáxias. Vamos procurar uma correlação, por exemplo, nas orientações, se as galáxias estão alinhadas umas com as outras. Pode ser que elas sejam distorcidas de maneira tal que vão ganhando uma certa orientação. E então, se estiverem todas com uma certa tendência, como vimos há bocado que tínhamos aqueles arcos gigantes todos alinhados de uma certa forma, é porque há qualquer coisa a criar-lhes esse alinhamento, porque na origem elas não terão esse alinhamento. Portanto, mesmo sem saber qual é a forma original de cada uma delas, o facto de haver um alinhamento diz-nos que há um efeito pelo meio. Portanto, o que se vai estudar é os alinhamentos. Vamos ter que medir a forma de cada uma dessas 2.000 milhões de galáxias e depois ver se as suas orientações estão alinhadas ou não, com vários métodos estatísticos, para poder caracterizar esse alinhamento. Ok, pronto. E finalmente, porque é que vamos para o espaço para fazer isso? Dado aqueles dados iniciais, quando vos mostrei o início da estrutura de matéria escura com observações feitas em telescópios terrestres, é porque isto são medições muito difíceis, portanto as galáxias são muito pequenas. As galáxias que eu vos falo não são estas galáxias que se vêem aqui,
Estas aqui, estas são galáxias próximas que ainda não passaram, a sua luz não atravessa muita matéria escura, por isso não servem para este efeito, têm pouca deflexão. O que se vai ter que olhar são as galáxias distantes, que são estes pontinhos que mal se veem por aqui. Portanto, vai ser preciso haver uma resolução suficiente para conseguir medir a forma de cada uma destas galáxias que está por aqui. E para isso temos que ir para o espaço para ter o mínimo de contaminação possível pela nossa atmosfera, por exemplo, e outros efeitos, porque em geral, se tivermos uma galáxia, o efeito cosmológico de deflexão é, por exemplo, passar desta forma original para esta, mas depois, se estivermos a observá-la através da atmosfera, vamos ter efeitos. Ela vai aparecer assim, depois o próprio detector também vai ter perda de resolução, os pixels, o ruído. E, portanto, no fim, o que nós estamos a observar é isto, e, portanto, é muito difícil a partir daqui extrair o sinal das lentes gravitacionais. Por isso, é preciso muitas para termos grande estatística e ir para o espaço para ter a melhor qualidade. E pronto, estamos a chegar ao final. Portanto, como é que está hoje em dia esta missão? Portanto, esta missão é um grande esforço de equipa, não é? Há muita gente envolvida, mais de 1000 pessoas, várias equipas de várias ordens, não é? De equipas dos instrumentos, da ciência, de fazer as medições, de preparar a redução dos dados, etc. Há também empresas a trabalhar, a construir componentes para o telescópio. E, portanto, sejam mais de 1000 pessoas, muitas delas reuniram-se. Organizámos o encontro anual em 2016, no CCB, Centro Cultural de Belém, e tivemos lá com todas estas pessoas, aqui em Lisboa. E pronto, e atualmente a missão está a avançar, está com esse calendário de ser lançado daqui a 3 anos e meio. Está nesta fase, isto aqui é só para vos mostrar as várias fases que há numa missão espacial. Estamos nesta fase aqui que se chama Critical Design Review. Portanto, tanto em tanto tempo há uma revisão, há uma análise de todos os componentes para ver se está tudo a correr bem, ou se há alguma coisa preocupante. E, portanto, depois, cerca de 2 anos e meio depois do lançamento, é que saíram então os primeiros resultados e começamos então a conhecer a estrutura da matéria escura. Portanto, agora podem ficar atentos, agora que já ouviram falar nesta missão. E, portanto, como podem ver, lentes gravitacionais em Portugal a testar a relatividade desde há 100 anos. Já, portanto, desde o Eddington, desde o Einstein até o Euclide. Desde os eclipses do Sol até ao universo profundo. Obrigado.